A paz do Senhor Jesus, meus queridos. Uma Rose passando mais uma vez aqui com mais um videozinho. E hoje um videozinho especial para o Dia das Mulheres. Hoje, dia 8 de março de 2022. E eu quero deixar uma reflexão para todas as mulheres. Que o Senhor venha falar com você nesse dia todo especial. Um dia que é marcado para comemorar a independência da mulher, as conquistas que as mulheres obtiveram através dos tempos. E como base de tudo que nós vamos falar hoje, eu quero deixar um texto que está no livro de Esther, no capítulo 5, e o verso 6, que vai dizer assim: Então disse a Esther no banquete de vinho: Qual é a tua petição? E ser-te-á concedida. E qual é o teu pedido? Até metade do reino ele te será cumprido. Todos nós conhecemos essa passagem. E ninguém melhor para representar as mulheres como a rainha Esther. Nós estamos vivendo dias trabalhosos, dias de batalhas, dias de lutas, em que cada dia fica mais difícil para se viver na terra. A rainha Esther passava por um período muito trabalhoso, período muito difícil. Apesar da situação dela em si estar confortável, estar favorável, ela vai se posicionar diante de uma circunstância adversa, em lutar por algo, por um objetivo. Deus, em todas as épocas, em todos os períodos, desde o início, Deus vai levantar tanto homens quanto mulheres para ser um referencial na terra. E por mais pequena, por mais incapaz que você se acha, Deus te fez e você cabe exatamente em um lugar propício que Ele criou você, para que você coubesse ali. A rainha Esther, ela agora está no palácio, ela está vivendo uma vida confortável, só que há um decreto contra o seu povo. E ela vai se levantar de uma maneira extraordinária. Deus vai levantar uma mulher na sua fragilidade. E é interessante que Esther não vai lutar com armas terrenas. Ela não vai lutar com o exército do rei. Ela vai usar de uma arma que é infalível até os nossos dias de hoje. Quando nós nos depararmos com situações adversas e nos lembrarmos da arma extraordinária que nós temos à nossa disposição, nós conseguiríamos vencer qualquer guerra, qualquer batalha. Nós estamos vivendo dias que ouvimos de guerra, há países em guerras, há países brigando. E o que nós, mulheres de Deus, temos feito para contribuir para que o Senhor se volte? No livro de Crônicas vai dizer que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu os ouvirei do céu e sararei a sua terra. Quando o povo está escravizado no Egito, o povo vai clamar, vão se reunir e vão orar. E a palavra de Deus diz que Deus se lembra da promessa e se volta e envia o libertador, que era Moisés. Então toda ação nossa tem uma reação de Deus. Deus sempre contou com mulheres para fazer a diferença. Deus sempre contou com mulheres que foram extraordinariamente usadas por Deus. Temos a profetisa que viveu na casa do Senhor, profetizou e anunciou a chegada do Senhor. Temos a rainha Esther, que Deus levantou de uma maneira extraordinária.
Temos mulheres como Dorcas, poucas mencionadas nos nossos dias, mas que prestou um trabalho extraordinário para o reino de Deus. Temos Maria, que ficava aos pés do Senhor, servindo ao Senhor. Temos Lídia, que vai auxiliar no trabalho missionário. Temos Priscila. Temos tantas mulheres extraordinárias, Noemi, Ruth. Temos Abigail, uma mulher de uma sabedoria extraordinária, que Deus levantou e que salvou a casa dela de uma ruína que estava prevista. Com sabedoria, ela se antecipa à catástrofe que estava prevista para acontecer. Então, a minha mensagem para você nesse Dia da Mulher: se deixa ser usada pelo Senhor. Deixa o Senhor te usar de uma maneira extraordinária. Dizem que nós mulheres somos a parte mais frágil. Somos a parte mais frágil porque precisamos de cuidado, precisamos de proteção. Só que somos armas extraordinárias nas mãos de Deus. E quando nós soubermos exatamente o nosso lugar na terra, que é no centro da vontade de Deus, coisas extraordinárias vão acontecer em nós e através de nós. A primeira obra de Deus precisa acontecer em mim e depois através de mim. O Dia da Mulher é lembrado, nós ganhamos flores, ganhamos presentes. Mas o Dia Internacional da Mulher, em segundo plano, porque já havia acontecido uma revolução antes desse dia, que muitas operárias morreram queimadas, reivindicando os seus direitos. Então vamos nos reivindicar o nosso direito de filhas de Deus. Vamos causar uma revolução no mundo espiritual, reivindicando aquilo que é nosso por direito. Lugar de filha, lugar de herdeira de Deus, amada de Deus. Nos posicionarmos como ferramenta nas mãos do Senhor. A rainha Esther, ela vai se posicionar. Primeiro, antes dela se posicionar, antes do rei, o seu marido, ela vai se posicionar por uma causa diante de Deus. Uma causa que não envolvia só ela, mas uma causa que envolvia toda uma nação que estava com uma sentença de morte. Você tem uma arma extraordinária nas tuas mãos. Você tem um potencial extraordinário nas suas mãos. Você pode ir além do que você imagina. Só o Senhor sabe os pensamentos que tem ao seu respeito. É assim que diz em Jeremias: eu que sei os pensamentos que tem ao seu respeito, pensamentos de bem e não de mal. O Senhor sabe exatamente o que Ele escreveu para você, o que Ele fez, o que Ele projetou para a sua vida. De que maneira Ele vai te usar. Então permita o Senhor usar a tua vida. Permita o Senhor te usar de uma maneira como nunca usou ninguém na terra. Permita ser amada por Deus. Permita ser alcançada por Deus. Nós vivemos numa geração de direitos iguais, de liberdades iguais, mas que nós temos mulheres que são escravizadas, mulheres que são espancadas, mulheres que são aprisionadas. E uma das maiores prisões que está prendendo hoje a nossa geração, a depressão, que tem clausurado mulheres. E o Senhor tem o poder para fazer essa libertação, para trazer essa liberdade para a sua alma. Você não é qualquer coisa. Você é algo extraordinário que Deus projetou, que Deus criou. Deus fez um projeto todo especial, pensando. Ele cria um projeto e Ele cria você para viver esse projeto. Quando Deus cria a rainha Esther, Deus havia criado um projeto. Só que às vezes o projeto de Deus nos leva por caminhos que nós não entendemos. O projeto de Esther, a princípio, era para, se o rei não se agradasse dela, se tornar uma concubina no palácio.
Só que projeto que Deus cria, projetos que Deus faz, jamais vai à falência. E você é um projeto de Deus. Deus sabe exatamente o que Ele fez para você viver, para você fazer. Hoje é um dia especial para você lembrar quem você é, os direitos que você tem. Você não é escrava, você é filha. Você não nasceu para ser aprisionada, você nasceu para ser livre. No projeto de Deus nunca teve você viver trancada, angustiada, você viver triste, amargurada, decepcionada. Esse não é o projeto de Deus para a sua vida. Volte-se para o Senhor neste dia e veja tudo de lindo que o Senhor projetou para a sua vida. Veja tudo de especial que o Senhor projetou para você. Nós vemos na Bíblia mulheres extraordinárias, mulheres como Joquebedes, que particularmente para mim é uma das mulheres mais extraordinárias que existe na Bíblia. Porque a maior tarefa nossa é cuidar da nossa casa, da nossa família. Essa é a nossa realização pessoal, criar filhos de caráter, ter um lar próspero, abençoado. Nós somos profissionais, somos empresárias, temos tantas profissões, temos médica, temos cabeleireiras, professoras. Mas o maior projeto de Deus foi a família. E quando o Egito cria um projeto para destruir com o projeto de Deus, Joquebede se levanta sem ferramenta nenhuma. Ela não busca nada fora do que ela tem dentro da casa dela. Ela reúne todos os recursos que ela tem dentro de casa. E ela vai criar uma proteção para proteger Moisés. Nós, como mulheres, temos a obrigação de preparar os nossos filhos para o mundo que está vindo aí fora. Preparar a nossa casa, esconder a nossa casa. Nos levantarmos como mulher de Deus e cercar a nossa família no esconderijo do Altíssimo. Esconder a nossa casa no esconderijo de Deus, porque aquilo que Deus esconde ninguém encontra. Se levante neste dia. Tome posição do lugar que é teu por direito. Se posicione como mulher de Deus, com autoridade, com ousadia, com graça. Não ponha no teu coração que você não pode, que você não é capaz. Jesus acredita no potencial extraordinário que você tem. Jesus acredita naquilo que Ele projetou para você. Então se posicione nesse dia e tome posse de tudo que Deus preparou para você. O texto aqui diz: qual é a tua petição? Qual é a tua petição nesse dia como mulher, como mãe, como esposa, como profissional, como mulher de Deus? Qual a tua petição? A Bíblia diz que todo aquele que pede, recebe. E todo aquele que busca, encontra. E o Senhor está nos dando nesse dia a oportunidade de pedirmos. Ele pergunta para mim e para você: qual é a nossa petição? Qual é a tua petição nesse dia? Se você pudesse hoje pedir um presente para Deus, o que você pediria? O que você colocaria diante de Deus e diria a Deus: Deus, esse é um presente que eu gostaria de receber do Senhor. E Jesus vai dizer em uma de suas parábolas: se nós que somos maus sabemos das boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais Deus, o nosso Pai. Você é filha, você é herdeira das bênçãos de Deus. Tome posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Se posicione, reivindique. A Bíblia vai contar a história de outra mulher extraordinária. Em um tempo que mulheres não tinham direitos, ela, inconformada com a situação, ela vai se posicionar diante do pai dela e vai dizer para o pai dela, está lá no livro de Juízes: Axa, filha de Caleb,
pai dela dá uma terra seca para ela. E ela diz: pai, tudo bem com essa terra, mas me dá das fontes inferiores, mas eu também quero as fontes superiores. E Deus tem essas fontes para dar para você. Deus tem tudo isso para te alcançar. Você não precisa viver de esmola, você tem um pai que tem tudo para te alcançar. Só que muitas vezes nós estamos como filhas pródigas. Temos uma casa do pai, temos uma herança nossa, e nós queremos estar entre porcos. E nesse dia eu venho lembrar que você não é escrava. Eu venho te lembrar de quem você é. Você é filha de Deus. Provérbios 31 vai dizer que o nosso valor excede ao de finas joias, excede ao de rubis. Quando a Bíblia está falando de valor, é aquilo que Cristo pagou por mim e por você, lá na cruz do Calvário. E Pedro vai dizer: não foste com ouro e nem com prata, mas com precioso sangue. Então o teu valor é incalculável. Você é preciosidade de Deus. Você é exclusividade de Deus. Você é joia rara do Senhor. Você vai crescer, você vai florescer aonde Deus te colocou. Joquebede vai se sobressair no Egito. Esther no palácio, mas ela vai se despir da sua majestade de rainha e vai assumir a posição de serva, de filha de Deus. E ela não vai reivindicar terreno primeiro. Primeiro ela vai diante de Deus. E ela diz: vamos orar e jejuar. E aí quando ela se apresenta diante do rei, o céu já tinha se movido. O reino espiritual já estava a favor de Esther. Neemias também é um homem. Nós estamos falando de mulher, mas nós estamos falando de reivindicar. A Bíblia diz que Neemias tinha um projeto, só que ele vai orar. E depois ele vai falar com o rei. Primeiro nós vamos nos apresentar nas regiões celestiais. E o reino material vai se mover à nossa volta. Porque primeiro nós movemos o reino espiritual e toda ação nossa vai ter uma reação do céu ao nosso favor. Se olhe no espelho nesse dia. Esquece tudo que o diabo tem falado, comentado ao teu respeito. Esquece os decretos que o diabo tem colocado sobre você. Talvez alguém diz que você não vale a nada, que você não vai a lugar nenhum, mas o que Deus diz ao seu respeito? A palavra de Deus está dizendo que o teu valor excede ao de finas joias. Então fica com a palavra de Deus, que o que Deus pensa ao teu respeito é o que importa. O que Deus sabe sobre você, mulher, é o que interessa. E você tem um valor extraordinário nas mãos de Deus. Teríamos tantas outras mulheres para citar. Teríamos tantas outras mulheres que, assim como nós, em tempos de crises, Deus levantou. Crise forma mulheres extraordinárias. Tempos de guerra vai formar mulheres fortes, cheias do poder de Deus. Então a situação adversa é para moldar você, para você fazer você sobressair em um tempo terrível. Deus está olhando para você nesse dia e dizendo: eu conto com você, eu preciso de você. Eu projetei algo extraordinário para você. Que Jesus abençoe a tua vida, que Jesus abençoe a tua casa, que você seja livre de todas as amarras, de tudo aquilo que te prende e te põe para baixo. Que o céu se volte sobre a tua casa, sobre a tua família. Que a poderosa mão de Deus te alcance aonde você estiver. Que o projeto de Deus alcance a tua vida e que você viva os sonhos de Deus para a tua casa e para a tua família. Que as bênçãos de Deus estejam sobre você nesse dia, como presente, que você ganhe poder, autoridade
para vencer as adversidades. Que o Senhor te abençoe. Meu desejo é que você tenha um excelente dia das mulheres, assim como todos os outros dias da tua vida, que você seja cercada pela poderosa mão do Senhor. Um beijo no seu coração e que o Senhor abençoe você e a sua casa. E que o Espírito Santo alcance você nesse dia, em nome de Jesus.